A gente vai falar um pouquinho de tendências do mercado de tecnologia, mais focada em cima de armazenamento de energia. Tá? Então, eu vou começar a palestra resgatando um pouco aquela última slide que o professor Mauro Passos, falou aqui exatamente sobre o futuro da tecnologia da energia. Né? Então, a gente tem aqui o futuro do perfil do consumidor, é aquele que consome e produz sua própria energia. Na realidade, hoje, né, nós já temos aí mais de 2.300.000 de unidades consumidoras que produzem sua própria energia através da geração solar. Né? Mas nós temos aí um incremento cada vez maior de baterias, né, de armazenamento de energia. Como aqui foi falado também em outras palestras, essa bateria de armazenamento de energia pode ser um sistema híbrido junto com energia solar, mas você pode usar também a bateria do veículo elétrico. Tá? Então, os carregadores de veículos elétricos, eles têm a tecnologia bidirecional, que é isso, eu posso estar 1 hora carregando a bateria, 1 hora estar descarregando a bateria numa carga. Tá? É claro que essa tecnologia já é da natureza dos carregadores, mas nós não temos regulação no Brasil. Tipo assim, se eu for fazer isso aqui, tá? Sem assim, uma autorização da concessionária de energia, porque muita gente pergunta se é preciso, né, é obrigatório eu pedir um parecer e apresentar um projeto a uma concessionária de energia num sistema híbrido ou num sistema, né, mesmo que seja com grid zero. Pessoal, na Resolução 1000, você vai ver lá, tem alguns artigos falando sobre isso. Qualquer alteração, seja para aumento ou redução de carga, você é obrigado a notificar a concessionária. E, se for o caso de aumento de carga, você apresentar um projeto. Então, isso é passivo. Então, a questão de dizer que vai fazer grid zero de forma alheia à concessionária, você pode ser penalizado. Por quê? Porque esse teu sistema pode provocar um problema na rede e a concessionária, na hora que identificar, você vai ser penalizado, porque tem multas também na Resolução 1000. Tá? Então, nós temos as baterias, nós temos os veículos elétricos. Tá? Isso é um caminho sem volta. Pessoal, eu tenho um veículo elétrico há 3 anos. Tá? Muita gente me pergunta, e tem estrutura de carregamento? Tem. Você tem ideia? Eu faço parte de uma associação de proprietários, que é a Bravei, e nós tivemos, no ano passado, 2 associados que saíram de Fortaleza e foram até Buenos Aires em 2 veículos elétricos. Foram e voltaram. Aí vocês dizem, eles passaram perrengue no caminho? Nenhum. Porque o que é que eles fizeram? Tudo é planejamento. Tá? Hoje você tem vários aplicativos que você, no celular, que você planeja exatamente, sabe qual é a autonomia do seu carro, e esse aplicativo ele vai te dar, né, um caminho ótimo para você chegar em qualquer destino. Existia alguns pontos cegos, o que é isso? No meio desse caminho, que a distância entre o carregador e o outro era maior do que a autonomia do veículo, existia. Então, esses 2 desbravadores, né, porque seria até a Argentina, eles levaram, tá, carregadores de pequena potência, tá, fizeram uma pré-comunicação com os hotéis que eles iam pernoitar e ofereceram a instalar de forma gratuita. Tá? Então, onde não tinha, eles instalaram e deixaram o carregador lá. É claro que isso foi bancado por algumas fabricantes de veículos elétricos, porque tinha interesse. Né? Então, eles levaram, você tem ideia, dentro do planejamento, eles viram que precisava de 6 estações de recarga para poder chegar até Buenos Aires. Eles levaram essas estações e instalaram, tá, nesses pontos onde a autonomia do veículo não dava para ir. Então, isso aqui é um caminho sem volta, não tem jeito. Você tem ideia, na China, no ano passado, 55% dos veículos vendidos foram elétricos. Tá? Na Europa foi 25%, nos Estados Unidos, 15%. No Brasil, ainda é muito incipiente, mas para você ter ideia, nós chegamos, esse ano, já uma frota de 100.000 veículos elétricos. Chegamos em março do mês passado. Nós temos já 100.000 veículos elétricos emplacados no Brasil. Tá? E a tendência é terminar o ano com 200.000. Nós vamos dobrar em menos de 1 ano. Então, para o carro elétrico, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar, talvez, até dobrar a minha capacidade de geração de energia, se eu quiser ter uma energia barata para armazenar energia no veículo.
Vamos fazer uma conta. Geralmente, um veículo elétrico desse básico, ele vem com uma bateria de 30 a 40 kWh. Tá? É claro que uma conta que a gente faz, mais ou menos próxima, é que cada quilowatt-hora eu consigo ter uma autonomia de 5 km. Então, uma bateria de 30 kWh, eu teria aí 150 km de autonomia, no mínimo. Tá? Quando você vai comprar um carro, geralmente o fabricante diz, não, a autonomia dessa bateria 30 kWh é 300 km. Mas é um cálculo de um padrão chinês. Tá? Então, o padrão chinês ele é muito otimista. Tá? Ele considera fatores que não são adequados para o Brasil. Então, é por isso que o Inmetro ele criou um padrão de autonomia de veículos elétricos para o Brasil. Se você for lá na página do Inmetro, ele vai dar exatamente a autonomia de todos os veículos que são vendidos no Brasil. Tá? E aí é mais ou menos a metade do padrão chinês, um pouco mais, de 55% a 60%. Então, eu preciso aí ter, né, uma produção de energia. Se eu usar, vamos supor, a autonomia desse carro, se eu rodar 300 km por semana, eu preciso ter, né, 60 kWh, porque é 30 kWh para cada 150. Se eu for pegar 60 por semana, vezes 4 semanas, 240 kWh. Quer dizer, eu vou ter que ter um sistema fotovoltaico aí de, no mínimo, 2 kW pico só para atender o veículo elétrico. Tá? Então, vamos supor, se essa residência tem 3 kW pico para atender um consumo médio aí de 400 kWh, você vai ter quase que dobrar a capacidade para atender o veículo elétrico. Então, é uma oportunidade que surge não só de você vender para o seu cliente mais potência, né, um upgrade na usina dele, mas também vender o carregador elétrico, né, para ele. Nós temos também os carros autônomos e compartilhados. Né? Não sei se vocês já viram, mas tem vários lançamentos imobiliários que, dentro do lançamento, né, a construtora já oferece 4 ou 5 carros dentro do pacote. Olha, o condomínio, né, os condomínios estão cada vez mais virando um clube, né, de serviços. Então, além de ter piscina, para de tênis e tudo, olha, nós temos 4 carros compartilhados. Esse tipo de empreendimento já é comum no mundo, e no Brasil nós já temos alguns empreendimentos desse que dão os carros elétricos-compartilhados. Ao invés de você ter o carro próprio, você vai ter um carro compartilhado, que vai ter como você agendar, usar o carro, né, e você vai pagar pelo uso por conta daquelas horas que você agendou. Nós temos também os eletrodomésticos inteligentes. Né? Então, cada vez mais, os eletrodomésticos, né, hoje você pode fazer automação através de vários dispositivos, né, que você tem hoje. A Microsoft, o Google, todos eles têm dispositivo, desde você fazer uma automação simples residencial, né, de controlar a intensidade, ou a abertura da luz, ou a abertura de uma porta, mas os eletrodomésticos também. Quando eu coloco inteligência nesse eletrodoméstico, ele precisa o quê? Ele precisa ter comunicação. Né? Comunicação Wi-Fi para poder fazer um comando remoto do meu celular. Isso requer mais o quê? Mais potência desse equipamento e mais energia. Né? Então, eu tenho umas smart grid, né? Cada vez mais. Né? Nós vamos ter redes que vão compartilhar esse excesso de energia gerada. Então, o smart grid o que é? São as redes inteligentes. Tá? Então, tipo assim, nós temos na Austrália e nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, alguns operadores smart grid. Não é a concessionária. É um operador privado, tá? Que ele tem uma rede interligada, onde ele negocia os créditos, tá? Compra a sua energia por um valor e vende por um valor, com uma margem para ele. Tá? Então, a Smart Grid vai ser também uma tecnologia cada vez mais que a gente vai conviver. Tá? E aí, para eu ter a Smart Grid, eu preciso de medidores inteligentes. Né? Você vê que nós não temos medidor inteligente. Por exemplo, você tem, a não ser que você tenha uma tarifa branca, né, na baixa tensão, que os medidores ainda não são inteligentes, mas você pode pedir à concessionária, mas aí você tem que pagar por ele. Tá? Mas o medidor é a base disso tudo. Não tem como eu fazer smart grid sem ter um medidor inteligente. Que ele vai medir não só a energia que está sendo demandada pela unidade consumidora, mas também a energia que está sendo injetada na rede. Para fazer smart grid, eu tenho que medir, eu tenho que fazer o billing. E aí, para isso tudo, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o gerenciamento. Tá? Eu tenho que ter um sistema que gerencie todas essas cargas e otimize. Porque, em determinado momento, pode ser
que a energia da rede, tá, seja o mais adequado para aquele tipo de carga que está entrando, demandando energia, do que a bateria ou do que o sistema solar, se for de repente à noite. Então, isso tem que ser analisado através da curva de carga da instalação. Né? A gente vê que muita gente dimensiona sistemas híbridos de forma inadequada. Tá? Não tem como você dimensionar um sistema híbrido se você conhecer a curva de carga do cliente para estabelecer exatamente, né, aquela simultaneidade da curva de carga em relação à geração, tá? E qual é a prioridade para cada carga. Tá? Então, o mercado, né, de armazenamento de energia, hoje, ele praticamente está concentrado em 3 grandes fabricantes de célula. Tá? Então, quando a gente fala bateria, pessoal, a bateria, quando você pega uma bateria, um sistema de storage, na realidade é como se fosse um módulo fotovoltaico. Ele tem vários itens ali dentro. Tá? Então, a menor parte do sistema de storage é a bateria, tá? É a célula. Né? Do jeito que a gente tem no módulo fotovoltaico a célula fotovoltaica, na bateria a gente tem uma célula também. Esses são os maiores fabricantes. Ó. A gente está concentrado nesses 3 primeiros. A LG é coreana, a CATL é chinesa e a Panasonic é japonesa. São os 3 países que praticamente dominam. Os outros são todos coreanos e chineses. Então, praticamente, o mercado de célula está concentrado nesses países aí, são a participação. Aí a gente está falando de célula de lítio. Né? Aqui é o mercado global em bilhões de dólares, é o que está previsto aí nos próximos anos. E aqui é o custo, tá? Por quilowatt-hora. Tá? Então, veja bem, o ano passado, né, chegou-se a $101 por quilowatt-hora. O que é que isso quer dizer? Vamos pegar uma unidade consumidora, né, de consumo de 500 kWh de energia. Tá? Se for unidade residencial e a gente prevê uma simultaneidade, se tiver geração solar de 40%, eu vou precisar o quê? Armazenar 60% do que eu produzi. Tá? Então, 500 kWh, 60% é o quê? 300 kWh. Qual é a conta que a gente faz? 3 kWh, a gente divide por 30 dias. Porque a bateria, o ciclo, é a carga e descarga por dia. Pode ser mais, mas o normal é um ciclo por dia. Porque ele passa o dia carregando, né, e descarrega no mesmo dia. Então, a gente tem o quê? 300 kWh, 40% de simultaneidade, 60%, que não é 60 vezes 500, dá 300, dividido por 30, eu tenho o quê? 10, não é isso? Então, 10 kWh. 10 kWh é a capacidade da bateria que eu preciso. Tá? Porque esse 10 kWh é diário. 10 vezes 30 dá os 300. Quanto é que está hoje? Hoje, você compra uma bateria de lítio de 5 kWh por mais ou menos entre R$ 7.000 e R$ 7.500. Tá? Então, se a gente comparar hoje um sistema de 500 kWh de solar, vai dar aí 4 kW-pico, mais ou menos, de potência. Se a gente botar aí uns 2.500, hoje, o que acontece? Esse sistema de bateria de 10 kWh, ele é o dobro do kit fotovoltaico. Por isso que ainda não está tendo uma inserção tão grande da tecnologia de armazenamento. Vamos supor, se você hoje, um kit de 500 kWh, você vende, sei lá, por R$15.000, esse sistema de bateria 10 kWh vai custar mais R$15.000. Tá? Quer dizer, ele vai dobrar o valor do kit fotovoltaico. Tá? Só que tem a previsão aqui, ó, ali, veja bem, está 58 kWh em 2030, mas isso vai acontecer antes. Por quê? Porque está sendo desenvolvido baterias de sódio, íons de sódio. Tá? O sódio, pessoal, na realidade, nada mais é do que sal. Então, ele é muito mais abundante na natureza do que o lítio. Tá? E ele tem abundantemente em todos os países. Tá? Então, as baterias de sódio, apesar de eles terem uma densidade energética menor do que a bateria de lítio, mas ela é muito mais barata. Então, esse valor aqui de 58 kWh, né, já está previsto para acontecer agora, em 2000, até o final desse ano. Tá? É claro que com densidade menor, a densidade de uma bateria de lítio é mais ou menos 250 watts por quilo. 250, 200, 300. O sódio está chegando a 180, 200. Mas, há uns 3 anos atrás, era 120. Tá? Então, quer dizer, está sendo desenvolvido. E nós já temos várias montadoras de veículos que já lançaram
com baterias de sódio, tá? O veículo com bateria de sódio. E a bateria de sódio, como a bateria de íon de lítio, ela se presta também a armazenamento de energia estacionário. Quer dizer, ela não tem aplicação só nos veículos elétricos, ela tem aplicação também, né, no armazenamento de energia nas unidades consumidoras. Aí o que é que precisa para deslanchar o sistema de armazenamento de energias no Brasil, né? Pessoal, eu diria que são 4 grandes fatores. Tá? É a normatização pelo Inmetro. Tá? E aí essa portaria aí de 2022, que é a portaria 140, tá? Ela já estabeleceu todo o processo de certificação das baterias dos inversores híbridos, tá? Porque antes existia, mas só até o nível de potência. Agora você tem níveis de potência mais elevados. Tá? Então, essa portaria já estabeleceu todo o processo o quê? De certificação, tanto da bateria como dos inversores híbridos no Brasil. Tá? Então, aí está aí os selos, tá? O inversor off-grid, o inversor on-grid e a bateria. Eu tenho outras normas também internacionais, né? E que a ABNT já fez a conversão. Tá? Eu preciso de uma lei, né? Não só uma norma técnica, mas uma lei. Aí nós temos a 14300. O que é que diz a 14300 no artigo 2? As concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia deverão atender a solicitação de acesso à unidade consumidora com micro ou mini geração, com ou sem sistema de armazenamento de energia. Então, isso já está na lei. Tem muita gente que diz para mim, mas não está valendo ainda. Como não está valendo? Está aí na lei. Aí você vai dizer, a lei, mas a ANEEL não normatizou. Normatizou, está aqui. Ó. Resolução 1059. Artigo 2, parágrafo 4A. Central geradora de fonte despachável. Aí ele fala que fotovoltaica, tá? Que seja 20% dela por meio de armazenamento, tá? Ela pode chegar até os 5 mega. Tá? Não só isso, ela fala aqui, ó, que dispõe sobre o sistema de armazenamento de energia. Artigo 655A e B. Ó. A distribuidora deve atender a solicitação de conexão ou de aumento de potência da unidade consumidora com microgeração, com ou sem sistema de armazenamento. Então, a 1059 veio regulamentar o que tinha na Lei 14300. Então, se a sua concessionária não está, né, homologando o sistema híbrido, está na lei. Está na lei e está na norma. E aí eu tenho aqui a norma técnica da concessionária. A gente sabe que, além da norma da ANEEL, nós temos a norma da concessionária. Eu trouxe aqui uma, pessoal, mas tem pelo menos uma dúzia de concessionárias que já regulamentaram. Então, isso aqui é da CPFL Paulista. Tá? Olha ali. Norma técnica, título do documento, critérios de acesso ao sistema elétrico da CPFL com sistema de armazenamento de energia. Tá? É de 2022. Aí ela fala exatamente dos requisitos para você fazer a conexão. Tá? Características das células. Aqui são exatamente as estruturas. Né? Eu posso ter células cilíndricas, prismáticas ou bolsa. Tá? Então, você vai ver, geralmente, em sistema estacionário, eles usam muito essa célula prismática. Tá? Porque, pela estrutura dela, né, ela é retangular, você consegue disponibilizar. Mas, para você entender, os veículos da Tesla, ela usa aquela bateria cilíndrica. Tá? Uma bateria dessa aqui, uma célula dessa aqui, ela geralmente tem o quê? 3,2 volts. Então, para eu ter 24 volts, eu preciso ter o quê? 48 volts, eu preciso ter 16 células dessa em série para dar os 48 volts. Né? Dá até um pouco mais. Você vê, o fabricante vai dar 52, porque é 3,2, né? Mas esse 52 é o nível de flutuação na realidade. Quando tiver na carga, você vai ter 48 volts. Tá? E essas células, elas são colocadas em série e paralelo dentro dessas caixas que a gente chama de módulo. Tá? Então, ó, ele diz ali, ó, o tipo de célula prismática, tá vendo? A capacidade em ampere-hora das células, 94. A energia em quilowatt-hora. Tá? A tensão nominal. Tá? Então, ele está dizendo ali 89 volts. Se eu tenho 3,2, é só você dividir 89 por 3,2, ele vai dizer quantas células tem ali em série. Tá? Outra coisa, pessoal, na corrente contínua, tá? Acima de 48 volts é considerado alta tensão.
tá? Considerado a tensão. A corrente contínua, a gente sabe que ela é muito mais perigosa do que a corrente alternada. Tá? Então, acima de 48 volts, em corrente contínua já é considerado alta tensão. E quem faz o gerenciamento, né, desses conjuntos, porque à medida que você vai aumentando a potência e a capacidade da bateria, eu começo a botar esses módulos em série em paralelo. É o BMS, tá? Que ele é uma parte software, uma parte hardware. Tá? Ele tem um circuito impresso, né, que faz a conexão física com as células, e ele tem um software que faz todo o gerenciamento termodinâmico, gerenciamento elétrico, tá? Em cima desse pack de baterias. Se você for ver na internet, tem vários vídeos de montagem, né, desses módulos. Pessoal, é muito simples. Tá? Então, você montar, inclusive se quiser montar em casa, a gente já montou no laboratório, eu sou professor universitário também, a gente já montou esses módulos vários no laboratório da universidade. Tá? Você compra as células, você compra tudo desmontado e monta. A gente faz isso como prática dos alunos. E o BMS, você consegue programar ele, tá? Ele vem com linguagem de máquina, né? Alguns vêm com a linguagem Python, e você consegue programar esses BMS, mas você pode comprar também isso pronto. Tá? E aí, para encerrar, que já me disseram que o meu tempo está esgotado, eu vou colocar aqui algumas aplicações, tá? De sistema de armazenamento. Então, às vezes, assim, não tem viabilidade, porque dobra o valor do kit fotovoltaico, mas, veja bem, existe a aplicação de peak shave, que é eu cortar aquele pico de demanda no horário de ponta. Você tem ideia, hoje no Brasil tem 220 mil geradores diesel, tá? Sendo que metade deles é só para horário de ponta. Tá? Você tem ideia, até algumas concessionárias do Brasil, que a tarifa ponta é 10 vezes a tarifa fora ponta. Então, precisa ser 10 vezes para o armazenamento de energia ser viável? Não. A partir de 5 vezes já é viável. E aí a gente aumenta o leque para 12 concessionárias no Brasil hoje. Tem total viabilidade de você botar um sistema de armazenamento só para fazer peak shave. Tá? Porque aí você vai ter economia, tanto na energia na hora de ponta, como na demanda na hora de ponta. A gente sabe que a demanda, né, é um valor elevado que você paga, e é pela ponta de consumo da tua carga. Backup de cargas críticas. Né, nós temos hospitais, shopping centers, nós temos vários estabelecimentos que precisam manter algumas cargas conectadas. Tá? Horário de ponta, né, eu falei, tanto para demanda como para tarifa, horário de ponta. Nivelamento de carga. Tá? Então, a gente tem até uma aplicação dentro de uma empresa de distribuição, a ISA-CETEP, que ela tem uma subestação lá em Registro, em São Paulo, no litoral sul, que essa cidade de Registro ela tem 40 mil habitantes, no verão vira 400 mil. Como é que ela vai atender essa demanda de energia? 10 vezes maior do que a sua capacidade. Então, ela tem um banco de baterias para entrar exatamente nesses momentos de pico. Tá? Então, eu estou mostrando a regulação de frequência. Isso é uma coisa também que serve não só para regular a frequência dentro das subestações das distribuidoras, mas dentro de unidades consumidoras, onde você tem picos, né? Vamos supor uma estação de solda de alta potência, que ele gera, né, a harmônica e gera uma frequência que vai afetar a frequência interna. Então, é uma aplicação também e o grid zero. Tá? Então, pessoal, a gente tem, né, dentro da Energia Plus Brasil, um portal EAD de cursos. Tá? Hoje nós temos 20 cursos voltados para o setor elétrico. Então, a gente tem um curso só de análise tarifária, nós temos um curso só de projeto de sistema híbrido, e a gente lançou agora o Masterclass Integrador 360 graus. Tá? Esse aqui é um curso que vai ser ao vivo, começa dia 11 de maio, são 10 sábados, 4 horas por dia, são 40 horas. Cada dia nós vamos dar uma mentoria, para você entender. Um dia vai ser só de análise de tarifa de energia, um dia vai ser só de sistemas híbridos. Nós vamos entregar manuais, planilhas. É um curso prático, tá? Não é conceito. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão nesse evento, né, já tem sua empresa, integrador, já trabalha, e está querendo ver uma oportunidade de diversificar e ganhar mais dinheiro com a sua empresa. Então, esse aqui nós vamos apresentar 10 soluções, tá? Que não é solar. Tá? Nós vamos falar de sistemas híbridos com solar, mas todos eles são soluções que envolvem principalmente clientes de média tensão. Tá? Então, agradeço. Obrigado por todos.